Então, pessoal, agora que a gente já entendeu um pouco sobre o sistema de compensação de energia, já entendeu como ele funciona, como que funcionam os créditos e os débitos de energia, a gente vai falar disso muito mais vezes, tá, ao longo do nosso treinamento, mas vocês já entenderam como que funciona. Vamos falar sobre as normativas, a resolução normativa que estabelece as regras do jogo para a geração distribuída. Quais são os deveres que as concessionárias têm, o que nós temos que fazer também para que nós consigamos usufruir do sistema de compensação de energia. Bom, a gente costuma falar um pouco que o Brasil teve uma resolução um pouco mais tardia. A gente estava falando lá da Alemanha em meados dos anos 2000, a gente viu alguns outros países da Europa adotarem uma normativa parecida com a nossa um pouco depois da Alemanha. Vimos os Estados Unidos que adotou realmente essa resolução normativa, uma resolução normativa parecida com a nossa em 2006, e o Brasil, de fato, mais precisamente, 17 de abril de 2012, a ANEEL, que é o nosso órgão regulador que cuida aí da energia elétrica brasileira, o órgão que é responsável por essa parte, lançou uma resolução normativa que estabelecia quais eram as regras que deveriam ser atendidas por um sistema para que ele pudesse ser contemplado pelo sistema de compensação de energia. Bom, o que essa norma permitiu? Ela permitiu que consumidores gerem a sua própria energia e injetem o excedente na rede, como a gente mesmo falou. Eu só vou adiantar aqui, essa norma ela sofreu uma alteração, uma atualização que trouxe grandes vantagens e grandes possibilidades, tá, para nós aqui que vamos atuar ou já estamos atuando no setor de energia solar fotovoltaico, que é o próximo slide que eu vou falar. Mas a 482, que começou em 2012, o que ela permitia? Ela permitia esse sistema de créditos de energia, tá, injetar o excedente na rede. Ele permite o sistema de compensação de energia, tá? Igual a gente já explicou, e cada distribuidora possui a sua norma técnica para permitir que a gente se conecte à rede delas. Então, todas as concessionárias têm uma norma técnica. Se vocês entrarem no site de qualquer concessionário do Brasil, eles têm que ter uma norma técnica informando o que é preciso para se conectar a rede deles, para conectar um sistema de geração de energia na rede deles. Eles têm que ter essa norma, certo? Então, isso foi basicamente o que a resolução normativa aí de 2012 permitiu. Só fazendo um parênteses aqui, nós percebemos que esse é um mercado totalmente novo, tá? Em 2012 para 2018, que nós estamos agora, são apenas 6 anos. Em 6 anos, esse mercado cresceu muito, ganhou uma escala muito grande, tá? E ainda ele vai crescer, ele tem uma previsão de crescimento enorme, tá? Até 2024, a gente vai falar disso em outras aulas, quando a gente for falar do mercado fotovoltaico, mas ela tem uma previsão de ter pelo menos 880 mil, segundo a ANEEL, 880 mil sistemas instalados, conectados à rede e operando até 2024. Para vocês terem uma ideia, hoje na data que eu falo com vocês, em 2018, nós temos em torno de 20 mil sistemas instalados. Então, em 6 anos, nós conquistamos a marca de 20 mil sistemas e nos próximos 6 anos, nós vamos partir para mais de 800 mil. Existem estimativas que falam de mais de 1 milhão de sistemas, mas realmente nós percebemos que esse mercado ainda está engatinhando e por isso que agora é a hora da gente adquirir esse conhecimento, agora é a hora da gente se desenvolver para que nós estejamos preparados para conseguir suprir a demanda de trabalho que vai existir nesse setor e que já está existindo de maneira muito expressiva. Legal? Bom, então a ANEEL, quando ela lançou a normativa 482,
ela já estava de olho na sua atualização. E essa atualização veio precisamente no dia 1º de março de 2016. Então, a Resolução Normativa 482 recebeu um novo nome, tá? Que ela recebeu uma atualização, então ela virou a Resolução Normativa 687. Então, basicamente, o que muda nessa atualização? O que mudou nessa atualização? Fontes renováveis de energia, não somente a solar, podem fazer parte do sistema de compensação de energia. Então, nós não temos que ter necessariamente um sistema de energia solar. Nós podemos ter um sistema de energia eólica, um sistema de biomassa. A exigência, o pré-requisito para um sistema entrar no sistema de compensação de energia é que ele seja uma fonte renovável de energia. E uma das grandes mudanças que abriu aí os horizontes para as fontes renováveis de energia, tá, no sistema de compensação, são o quê? Os tratados de empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. Então, existiam modalidades de geração que foram implementadas. Não é mais só aquela, vou instalar um sistema na minha casa, vou consumir na minha residência e o excedente vou colocar na rede. Não, existiam outras modalidades que a gente consegue fazer. Eu vou explicar cada uma delas, tá? Mais para frente, mas surgiu o autoconsumo remoto, surgiu a geração compartilhada, enfim, vou explicar cada um deles aos detalhes no próximo slide. Então, e uma coisa que tem que estar muito clara para vocês é que existe 2 tipos de sistemas, que basicamente essa distinção se dá pelo tamanho, pela potência do sistema. Então, quando a gente está falando de um sistema de até 75 kW, nós estamos falando de microgeração distribuída. Vocês vão escutar muito esse termo. Tá? E quando estamos falando de um sistema maior de 75 kW, de 75 kW a 5 MW, a 5.000 kW, certo? Nós estamos falando de mini geração distribuída. Então a normativa separou esses 2 tipos de sistema entre microgeração e mini geração. Microgeração até 75 kW, mini geração de 75 a 5 MW. A duração dos créditos aumentou para 60 meses, igual eu já tinha falado para vocês, ou seja, 5 anos, e também existiu uma padronização do como se deve pedir o parecer de acesso, quais são os documentos que as concessionárias podem exigir, porque até essa atualização, as concessionárias poderiam pedir muitos documentos e isso poderia muitas vezes acabar inviabilizando o projeto, porque cada hora ela podia pedir um documento diferente, ou ela podia pedir algo realmente muito que realmente não faz sentido para se instalar um sistema fotovoltaico. Então, com isso, essa atualização falou, olha, esses são os documentos que você pode exigir e com isso nós consumidores sabemos os documentos que nós precisamos apresentar para a concessionária para ganhar o parecer de acesso, que a gente fala, para solicitar o nosso acesso à rede, e as concessionárias sabem os documentos que elas podem exigir. Na prática, as concessionárias acabam exigindo às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas isso ajudou muito o setor, ajudou muito e ganhou muito tempo, a gente conseguiu ganhar muito tempo na hora de fazer a solicitação de acesso e, de fato, conectar o nosso sistema à rede das concessionárias. Um outro item que foi alterado foi a redução do prazo para se conectar no sistema rede. Hoje, esse prazo para uma microgeração gira em torno de 34 dias, se não houver necessidade de manutenção da rede. A gente vai falar aos detalhes nos próximos slides sobre esses prazos. Então, essa atualização da normativa 482, gerando a 687, trouxe grandes inovações para a geração distribuída e permitiu que nós consigamos fazer muito mais coisa com os nossos créditos de energia. Vamos falar disso já no próximo slide.
Quais são as modalidades de geração que a norma permite? Bom, existe a geração junto à carga, existem os condomínios com geração distribuída, o autoconsumo remoto e a geração compartilhada por meio de consórcios e cooperativas. Vamos falar de cada uma delas nesse momento. Bom, qual que é a geração junto à carga? É o mais tradicional que a gente já vem conversando. Vamos pegar uma residência como exemplo, uma residência que instala um sistema fotovoltaico no seu telhado, toda a energia gerada no seu telhado é consumido junto à carga, naquela mesma residência. E os créditos excedentes, a energia excedente é injetada na rede e ela pode ser usada em até 60 meses. E a moeda de troca entre a concessionária e o cliente é o quilowatt-hora. Independente do preço da tarifa, se eu injetei 1 kWh, eu tenho direito a receber 1 kWh por até 60 meses, certo? Existem algumas exceções, tá? Quando a gente fala de postos tarifários, a gente vai entrar em detalhes mais para frente, mas existe grupos de, como a gente fala, de alta tensão que tem a tarifa binômio. O que é? Existe horário de ponta e fora de ponta. Basicamente, só para vocês entenderem, são horários em que a energia elétrica tem um preço diferenciado, mas isso se aplica a grupos, a unidades consumidoras do grupo A, de média e alta tensão. Então aí pode existir uma pequena diferença no que eu falei, de 1 kW de geração ser 1 kW de consumo. Mas isso a gente vai explicar os detalhes mais para frente, mas nas residências, no grupo de baixa tensão, isso não se aplica. Legal? Bom, uma outra possibilidade que a atualização da normativa 482 nos trouxe foi o quê? A geração compartilhada em condomínios. Então, como que funciona isso? Vamos supor que nós temos um condomínio tanto vertical, tá, de prédios, quanto horizontal, de casas, onde nós podemos instalar um único sistema fotovoltaico para atender a necessidade de vários apartamentos. Então, por exemplo, nós temos ali um condomínio que tem um amplo espaço no seu estacionamento. É um estacionamento descoberto, e nós podemos fazer toda uma cobertura ali utilizando módulos fotovoltaicos. Toda essa energia gerada por esse sistema pode ser utilizada para abater a conta de luz das unidades consumidoras, dos apartamentos. Então, como que funciona isso? Vamos supor que você faz uma assembleia no seu condomínio e fala, olha, 10 pessoas aqui, 10 apartamentos têm o interesse de se instalar no sistema fotovoltaico. Então, instala um sistema para suprir a necessidade desses 10 apartamentos e toda a energia gerada por esse sistema vai abater a conta desses 10 apartamentos. Como que eu sei, como que a distribuidora sabe, quais são as contas, quanto de energia cada apartamento vai receber? Aí sim, existe uma documentação que na hora de fazer o projeto, nós especificamos. O apartamento A vai receber tanto de energia, o apartamento B vai receber tanto de energia, e essa energia sempre é em porcentagem, tá? A gente vai falar disso mais para frente, mas vamos supor que você tem um sistema que está gerando em média 1000 kWh por mês. Então fala, 20% dessa energia vai para o apartamento A, 30% dessa energia vai para o apartamento B, 5% dessa energia vai para o apartamento C e assim sucessivamente até se distribuir 100% dessa energia. Essa é uma das possibilidades que a atualização da norma nos trouxe. Bom, qual é a outra possibilidade? O autoconsumo remoto. O que é o autoconsumo remoto? Vamos supor que eu tenho uma casa, que eu instalei um sistema fotovoltaico e eu também tenho um apartamento. Muito importante, tem que ser na mesma área de concessão da mesma concessionária. Então, por exemplo, se eu estou falando da Eletropaulo, se eu estou falando da CPFL, a CPFL tem que atender essas duas residências. Então, como que eu faço? Eu posso instalar um sistema maior, superdimensionado na minha casa, onde os créditos de energia excedente eu vou utilizar para abater a conta de luz do meu apartamento. Quais são as condições para isso acontecer? Tem que ser no mesmo CPF. O meu apartamento e a minha residência tem que estar no mesmo CPF. Pode ser 2 casas, pode ser 3 casas, tá, pessoal?
Não precisa ser uma casa, um apartamento, pode ser 2 casas, enfim. O autoconsumo remoto permite que eu gere energia na minha residência e os créditos de energia sejam utilizados em outra unidade consumidora, desde que essa unidade consumidora esteja no meu CPF. Isso serve para CNPJ também, tá? Isso serve para empresas. Então eu tenho uma empresa e eu tenho uma filial dela, sempre dentro da mesma área de concessão da concessionária. Então eu tenho uma filial dela e eu quero gerar energia na minha empresa, que eu tenho mais disponibilidade diária para instalar os painéis, enfim. E eu posso abater a conta de luz com os meus créditos de energia de uma outra empresa. Então, CNPJ com CNPJ, CPF com CPF. Eu não consigo gerar na minha casa e abater na minha empresa, não consigo gerar na minha empresa e abater na minha casa. Cada grupo no seu grupo, CPF com CPF, CNPJ com CNPJ, certo? E temos também a geração compartilhada. Como que funciona? Vamos supor que eu tenho o meu vizinho e um grupo de amigos que não temos aí, somos unidades consumidoras diferentes, tá? Nós queremos se juntar, fazer um sistema, um fotovoltaico que vai atender a nossa necessidade. Então isso serve para pessoas físicas e empresas. Vamos supor que eu tenho 5 empresas que se juntam e elas querem construir um sistema fotovoltaico para atender a necessidade dessas 5 empresas. Então, como que isso vai ser feito? Existe 2 tipos. Existem as cooperativas de energia, tá? Quando a gente fala de empresas, e também nós temos que formar o consórcio quando nós falamos de residência. Então, como que funciona? Vamos supor, no caso de uma empresa, eu pego 10 empresas que querem montar um sistema fotovoltaico, não pode ser num terreno, pode ser em uma das empresas, enfim. E nós essas empresas formam uma cooperativa, ou seja, elas falam que as 10 empresas é dona desse sistema fotovoltaico e que cada uma delas vai receber uma porcentagem da energia que esse sistema vai gerar. Então, com isso, a exigência é que se forme uma cooperativa ou que se forme um consórcio, quando nós falamos de pessoas físicas, e isso permite que várias pessoas que estejam em CPFs diferentes ou em CNPJs diferentes consigam ter um sistema para atender a sua necessidade. Legal? Sempre, pessoal, sempre lembrando que tem que ser na mesma concessionária. Eu não posso ter uma empresa que a área de concessão dela é a CPFL e uma filial que está em outra cidade que quem atende aquela região é Eletropaulo. Não consigo fazer essa troca. É sempre dentro da área de concessão da mesma concessionária de energia. Legal? Então, a atualização da norma criou todas essas possibilidades. Condomínio, a geração junto à carga que já existia, a geração compartilhada e o autoconsumo remoto. São medidas extremamente inovadoras que o Brasil é um dos únicos países no mundo que tem esse tipo de incentivo em relação às normativas.